Olá, sou Amarildo Diniz, professor de atualidades da Central de Concursos. Em Relações Internacionais, o nosso módulo 1 vai se concentrar em países do continente americano quanto a fatos da atualidade. A gente vai priorizar o Canadá, o México, Cuba, Nicarágua e também o Haiti. No Canadá, a grande novidade entre 2015 e 2016 é o novo primeiro-ministro do país, que é do Partido Liberal, que no caso canadense seria a centro-esquerda, sociais-democratas. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, é a sensação no país e na comunidade internacional, porque tem posições bastante liberais com relação a direitos humanos, focando a questão do combate à desigualdade de gênero no país e em outros países também, o apoio à comunidade LGBT, o foco também no apoio a refugiados, inclusive a entrada de refugiados sírios. Portanto, o primeiro-ministro do Canadá tem um foco importante no setor de direitos humanos. Agora a gente vai visualizar o mapa. No Canadá, nós temos uma maioria de população de origem britânica, mas temos uma minoria de descendentes de franceses. Os descendentes de franceses estão concentrados na província de Quebec, que está localizada ali no mapa em vermelho. Na província de Quebec existe um movimento separatista que quer independência em relação ao Canadá, porém esse movimento está bastante enfraquecido. Agora nós vamos para a América Latina. Lembrem-se, a América Latina é o México, a América Central e a América do Sul. A gente vai começar pelo México, o segundo país latino-americano mais importante em termos de população e tamanho da economia. O presidente do México é Enrique Peña Nieto. Ele pertence a um partido chamado PRI, o Partido Revolucionário Institucional, que é um partido de centro-direita. O PRI é uma espécie de PMDB, está sempre no poder no México, na maior parte dos últimos anos. O México é exportador de produtos industrializados e também de petróleo, e tem realizado um processo de abertura da sua economia, inclusive no setor petrolífero, onde atua a companhia estatal Pemex, Petróleos Mexicanos S.A. O país enfrenta uma grave crise social, política e econômica nos últimos anos. Em 2016, eclodiram no México vários protestos contra o atual governo. Os protestos são liderados por professores e estudantes inconformados com uma reforma trabalhista no setor de educação. Confrontos violentos aconteceram no sul do país, no estado de Oaxaca, um dos estados mais pobres do país, e também na capital, cidade do México, com muitas mortes e feridos, com queima de pneus, barricadas e a tradicional pancadaria entre manifestantes e policiais. Agora, Cuba. Nós sabemos que Cuba é um país socialista, governado por Raul Castro, o irmão de Fidel Castro. O país tem como característica o autoritarismo político, é um regime de partido único que reprime opositores e censura os meios de comunicação. Todavia, o país tem bons indicadores de educação e de saúde. Nos últimos anos, o governo de Raul Castro tem promovido uma abertura da economia de Cuba, uma espécie de perestroika à cubana, tentando atrair capital estrangeiro, fomentando empresas privadas, principalmente as pequenas empresas privadas, atraindo também companhias transnacionais. Os setores de destaque na economia cubana são serviços médicos, isto é, exportação de médicos para 60 países, inclusive o Brasil, com o programa Mais Médicos, exploração de minério de níquel, exploração de cana-de-açúcar, né, exportação de açúcar, que é importante no país, né, faz décadas, também
a produção de tabaco e o turismo, que cresceu bastante nos últimos anos. O grande destaque em 2015 e 2016 é a aproximação diplomática entre Estados Unidos e Cuba. Em 2016, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, do Partido Democrata, visitou Cuba. Visita histórica. A mediação da paz entre Estados Unidos e Cuba foi realizada pelo Vaticano, inclusive, papel importante aí do Papa Francisco. Muitos interesses econômicos e geopolíticos estão por trás dessa aproximação entre Estados Unidos e Cuba. Os Estados Unidos têm interesse em ampliar os seus investimentos na ilha, inclusive com o objetivo de conter o crescimento da influência da China na América Central e na América do Sul. Entre os acordos firmados entre Estados Unidos e Cuba, o estabelecimento de voos regulares entre os dois países, o que pode fomentar o turismo e também a transferência de recursos de imigrantes cubanos, dos Estados Unidos em direção ao território de Cuba. O presidente Castro pediu ao presidente Obama que retirasse o embargo econômico em relação a Cuba. Porém, o presidente Obama não tem poderes para fazer isso. É necessário uma contribuição do parlamento dos Estados Unidos. E isso só será possível se os democratas tiverem a maioria no Congresso Nacional nas próximas eleições. Agora vamos para Nicarágua, país localizado na América Central continental. A Nicarágua é governada por Daniel Ortega, um político de esquerda que já governou o país nos anos 80 e que teve oposição forte dos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria. O presidente Ortega pertence à Frente Sandinista de Libertação Nacional, um partido de esquerda que domina o país faz muitos anos. Em 2015, o grande destaque foi o anúncio da construção do canal interoceânico da Nicarágua, ligando o Oceano Pacífico ao Mar do Caribe, canal que poderá concorrer com o canal do Panamá e terá forte investimento da China. Porém, em 2016, observa-se uma expressiva centralização do poder na Nicarágua por parte do partido do presidente Daniel Ortega. O Tribunal Eleitoral da Nicarágua retirou o direito de membros da oposição terem cargos importantes no governo, o que significa o encaminhamento da Nicarágua para um regime praticamente de partido único. A retirada dos cargos do governo do Partido Liberal Independente, liderado por Eduardo Monte Alegre, da oposição, pode significar aí uma semelhança, com o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Agora nós vamos para o Haiti. O Haiti é uma ex-colônia francesa, localizada ali na ilha espanhola, que compartilha com a República Dominicana na região do Caribe. O país foi marcado pelo autoritarismo político, corrupção, violência e várias intervenções estrangeiras. Desde 2004, o Haiti conta com tropas de paz da ONU, lideradas pelo Brasil. Em 2010, um terremoto devastou grande parte da infraestrutura do país, destruiu moradias e matou mais de 250 mil pessoas. A partir de então, começou um fluxo migratório de haitianos em direção aos países vizinhos, aos Estados Unidos e em direção também ao Brasil. Em 2016, uma nova tragédia provocada por um fenômeno natural assola o Haiti, o furacão Matthew. Lembrem-se que furacão é um vento ciclônico que tem o núcleo de baixa pressão, que atrai ventos de áreas de alta pressão. Para a gente considerar a existência real de um furacão, os ventos devem ser superiores a 119 km por hora. Portanto, o furacão se forma sobre a atmosfera aquecida de oceanos e mares rasos,
na zona intertropical, com ventos muito potentes e que podem causar graves danos materiais e perda de vidas humanas. Observe a imagem de satélite. Na imagem de satélite, o grande furacão Matthew, na região ali do Mar do Caribe, atingindo em cheio a ilha espanhola, onde está o Haiti. O furacão passou pelo Haiti, deslocou-se em direção aos Estados Unidos, atingindo os estados da Flórida, Geórgia, indo até a Carolina do Norte. Agora vamos observar uma foto. Na fotografia, o estrago provocado pelo furacão Matthew no Haiti, com mais de 1.000 mortos, destruição de moradias muito precárias no Haiti e danos à infraestrutura. Agora nós vamos para o Você Aprendeu. Canadá. O primeiro-ministro do país, Justin Trudeau, é do Partido Liberal, que é de centro-esquerda, social-democrata, e tem avançado bastante no setor de direitos humanos com apoio a mulheres, LGBTs e refugiados sírios. México. Protestos de professores e estudantes contra a reforma trabalhista no setor de educação. Confrontos violentos com mortes no estado de Oaxaca. Aproximação diplomática entre Estados Unidos e Cuba. Houve visita do presidente Barack Obama a Cuba e encontro com Raul Castro. Aconteceu a abertura das embaixadas e Castro pediu a Obama a retirada do embargo econômico, mas medida depende de decisão do parlamento dos Estados Unidos. Nicarágua. O presidente da Nicarágua é Daniel Ortega, de esquerda, e ocorre um processo de centralização do poder no país, com a retirada de cargos de partido de oposição pelo Tribunal Eleitoral, controlado por Ortega. Haiti. Furacão Matthew atinge país e provoca muitas mortes, destruição de moradias e danos à infraestrutura. Ok, agora a gente vai realizar um exercício. Em 2016, Estados Unidos e Cuba empreendem uma aproximação diplomática e econômica. Destacou-se a visita do presidente americano a Cuba. Os respectivos presidentes dos Estados Unidos e Cuba são, vamos à alternativa A, Raul Castro e Barack Obama. Incorreto. B, Barack Obama e Nicolás Maduro. Incorreto. C, Barack Obama e Raul Castro. Ok. Vamos a D, George Bush e Fidel Castro. Incorreto. Alternativa E, Barack Obama e Hugo Chávez. Também incorreto. Portanto, ficamos com a alternativa C. Presidente americano é Barack Obama, do Partido Democrata, e presidente cubano é Raul Castro, do Partido Comunista Cubano. Encerramos o módulo, nos vemos no próximo. Olá! No módulo 2, a prioridade é a América do Sul. E na América do Sul, os fatos de destaque em 2016 são a crise no Mercosul, as eleições no Peru e também as crises em países como a Argentina, a Venezuela, bem como o processo de paz na Colômbia. O Mercosul, Mercado Comum do Sul, foi criado em 1991. O objetivo de um bloco econômico é intensificar o comércio entre os países sócios, reduzindo as tarifas de importação ou taxas alfandegárias.
A partir da criação do Mercosul, houve um grande crescimento no intercâmbio comercial entre os países sul-americanos. Sempre é bom saber quais são os tratados que regem o Mercosul. O Tratado de Assunção, 1991, é de fundação do Mercosul. O Tratado de Ouro Preto, 1994, aqui no Brasil, é um tratado que torna o Mercosul uma união aduaneira. Quer dizer que os países que são membros plenos adotam uma tarifa externa comum com relação ao comércio com quem é de fora do bloco. O Tratado de Ouro Preto é de 1994 e transformou o Mercosul numa união aduaneira. Isto é, os países que são membros plenos apresentam uma tarifa externa comum no comércio com nações que são de fora do bloco. O Tratado de Ushuaia, Argentina, super importante, porque é a cláusula democrática do Mercosul, isto é, do Mercosul, nós temos apenas países democráticos, ou seja, não é permitido a participação de ditaduras e também países onde a ruptura da ordem democrática podem ser afastados temporariamente do Mercosul. O Tratado de Olivos é uma instância para a solução de divergências, controvérsias entre os países sócios. No Mercosul, os membros plenos são Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, e a Bolívia está em processo de adesão como membro pleno. São membros associados Chile, Peru, Equador e Colômbia. Suriname e Guiana estão em processo de adesão como membros associados. Agora vamos aos problemas do Mercosul. Primeiro problema são as divergências comerciais entre os países do bloco. O segundo, a assimetria entre as economias, já que Brasil e Argentina são economias maiores, mas temos economias bem menores como Uruguai e Paraguai. Crises políticas e econômicas estão abalando o Mercosul nos últimos anos. Em 2012 aconteceu um golpe de Estado parlamentar no Paraguai e o Paraguai chegou a ser afastado temporariamente no Mercosul. A Venezuela encontra-se em gravíssima crise econômica e política em 2014, 2015 e 2016. A Argentina está em grave crise econômica e o Brasil enfrentou uma grave crise política e também econômica nos últimos tempos. E muita atenção! Em 2016, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai estão pressionando a Venezuela, inclusive impediram que a Venezuela assumisse a presidência do Mercosul e definiu-se uma presidência colegiada do Mercosul para os próximos tempos. Alega-se que a Venezuela não está cumprindo cláusulas do Mercosul, visto que entrou como membro pleno, devido à sua situação econômica bastante difícil, e que a Venezuela está tendo uma tendência autoritária no atual governo de Nicolás Maduro. Agora vamos para o Peru, nosso primeiro caso específico. O Peru tem apresentado um alto crescimento econômico nos últimos anos, que foi movido às exportações de commodities minerais, como minério de ferro, ouro e também petróleo. O país também é grande exportador de pescado e tem um turismo relativamente importante, ligado ao patrimônio histórico e arquitetônico Inca. O grande destaque em 2016 foram as eleições presidenciais no Peru. No segundo turno, tivemos dois candidatos. A candidata Keiko Fujimori, uma descendente de japoneses, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que encontra-se na cadeia faz um tempão devido à corrupção e desrespeito aos direitos humanos. Keiko Fujimori foi uma candidata de direita mais populista. Keiko era a favorita a vencer as eleições, porém, aconteceu uma surpresa, foi para o segundo turno o candidato
PPK, Pedro Pablo Kuczynski, um candidato de direita mais neoliberal do ponto de vista econômico, porém mais liberal do ponto de vista comportamental no Peru. Pedro Pablo Kuczynski venceu as eleições por uma margem muito pequena de votos, que chegou a ser contestada pelos partidários de Keiko Fujimori. Agora vamos para o grande destaque na América do Sul em 2016, a Colômbia. A Colômbia é um país exportador de produtos agrícolas como café e também recursos minerais, como carvão mineral e petróleo. O país é um dos maiores produtores de cocaína no mundo e as drogas são um dos sustentáculos da economia colombiana. O presidente da Colômbia é Juan Manuel Santos, de centro-direita. E o grande destaque são as negociações de paz entre o governo da Colômbia, de Santos, e as guerrilhas de esquerda, principalmente as Farc, são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O conflito colombiano começou na década de 1960 entre o governo e as Farc tinham o objetivo de derrubar o governo e instaurar um regime socialista na Colômbia. Ao longo do tempo, o conflito colombiano tornou-se complexo, visto que além das Farc, existe uma outra guerrilha de esquerda, a ELN, o Exército de Libertação Nacional, e também os paramilitares financiados pela alta burguesia colombiana, os paramilitares da UAC, Unidade de Autodefesa da Colômbia, e brigando contra todas as Forças Armadas Regulares colombianas. Ao longo de mais de 50 anos de conflito na Colômbia, milhares de mortos, refugiados, mais de 1 milhão de deslocados internos dentro do país, milhões de dólares, inclusive de ajuda externa dos Estados Unidos, que foram canalizados para o combate às guerrilhas e ao narcotráfico. Um desperdício de recursos públicos no setor de segurança. Portanto, um grande prejuízo econômico e também político para o país. A mediação da paz entre o governo da Colômbia e as Farc foi realizada pelo governo de Cuba, de Raul Castro. As pesquisas de intenção de voto sobre o plano de paz na Colômbia davam como certa a vitória do sim à paz. Porém, o resultado foi decepcionante. Venceu o não à paz. Um dos motivos foi o baixo comparecimento dos eleitores às urnas, apenas 38%. Em 2016, também começaram as tratativas de paz entre o governo colombiano e a guerrilha de esquerda ELN, o Exército de Libertação Nacional. Em decorrência dos esforços do governo colombiano pela paz, o presidente colombiano Juan Manuel Santos é o grande vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2016. Pois bem, agora é a Venezuela. Em 2013 aconteceu o falecimento do presidente Hugo Chávez. Aconteceram eleições e o vice de Chávez, Nicolás Maduro, tornou-se o novo presidente. A partir de então se intensificaram os conflitos entre o governo chavista de Nicolás Maduro e grupos opositores. Recentemente, os partidos de oposição a Maduro venceram as eleições parlamentares e se tornaram maioria no Congresso. A Venezuela enfrenta uma gravíssima crise econômica, deflagrada pela queda dos preços do petróleo no mercado internacional. A Venezuela enfrenta uma taxa de inflação que é a maior da América do Sul, uma crise de abastecimento de produtos elementares, produtos básicos, uma crise de energia provocada por uma seca que afetou a principal hidrelétrica do país, a hidrelétrica de Guri, no Rio Orinoco, seca relacionada ao recente fenômeno El Niño, e uma situação bastante difícil do ponto de vista econômico, visto que o país está em recessão, a economia está encolhendo.
Vamos observar uma imagem. Na foto, uma gigantesca fila para comprar alimentos na capital da Venezuela, Caracas, país que enfrenta uma grave crise política e econômica, praticamente a tempestade perfeita, queda do preço do petróleo, seca provocada pelo El Niño, com problemas no setor de energia, inflação altíssima, incompetência governamental, enfim, situação bastante difícil. Agora é a vez da Argentina. A Argentina, que é um país emergente, grande exportador de produtos agrícolas e pecuários, como trigo, soja, carne, uva, vinho e também alguns produtos industrializados. A partir de 2016, a Argentina passa a ser governada por Maurício Macri, que impõe ao país uma política econômica neoliberal. Macri é acusado de envolvimento em vários casos de corrupção, inclusive evasão de divisas e constando também na lista do escândalo financeiro Panama Papers. A crise econômica na Argentina foi muito agravada em 2016 em razão das medidas neoliberais adotadas pelo governo de direita de Maurício Macri. Entre os problemas, uma altíssima taxa de inflação, um baixíssimo crescimento econômico, um desemprego elevadíssimo, pessoas indo comprar alimentos e outros produtos em países vizinhos como Uruguai e Chile. O governo Macri promoveu um tarifaço no país, aumentando o preço da energia elétrica em mais de 100%, 200%, 300% ou 400% em alguns casos, provocando uma grave crise em relação, inclusive, ao acesso à energia elétrica no país. Calcula-se que mais de 1,5 milhão de argentinos foram lançados numa situação de pobreza. Vamos observar algumas imagens agora. Nas imagens, gigantescos protestos nas principais cidades argentinas contra o governo de Maurício Macri e a situação econômica e social bastante difícil no país. Agora vamos ao Você Aprendeu. Mercosul, membros plenos, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Países como Brasil e Argentina pressionam a Venezuela devido a problemas políticos e ao não cumprimento do processo de integração. Peru, eleições presidenciais com a vitória de Pedro Pablo Kuczynski, da direita neoliberal, sobre Keiko Fujimori, direita mais populista. Colômbia, negociações de paz entre o governo e as Farc, uma guerrilha de esquerda. Vitória do não à paz em plebiscito. Presidente Juan Manuel Santos ganha o Prêmio Nobel da Paz. Venezuela. Crise política com conflitos entre o governo de Nicolás Maduro, de esquerda, e oposição. Crise econômica no país devido à queda do preço do petróleo, alta inflação, falta de energia e desabastecimento de produtos básicos. Argentina. Governo de Maurício Macri, de direita neoliberal. Crise econômica, caracterizada por alta inflação, aumento na conta de energia, alto desemprego e aumento também da pobreza no país. Agora vamos resolver um exercício. Em 2016, o Peru teve uma eleição presidencial muito acirrada. Assinale o novo ou a nova presidente e sua orientação político e ideológica. Vamos lá. Keiko Fujimori, direita populista. Incorreto, ela perdeu as eleições por uma margem bem pequena de votos. B. Maurício Macri, direita neoliberal. Este é o presidente da Argentina. C. Alan Garcia, direita populista. Alan Garcia foi presidente peruano no passado. D. Pedro Pablo Kuczynski, direita neoliberal. Correto. E Ollanta Humala, de centro-esquerda, esse é o presidente que saiu
Portanto, ficamos com a alternativa D, Pedro Pablo Kuczynski, de direita mais neoliberal, é o novo presidente do Peru. No módulo 3, prioridade para problemas africanos. Vamos estudar países como África do Sul, Sudão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo e examinar a situação da epidemia de ebola na África Ocidental. Começamos pela África do Sul. A África do Sul é uma potência econômica no continente africano. É um país emergente, industrializado e grande exportador de recursos minerais, como ouro, diamante, ferro, carvão e urânio. A África do Sul foi marcada pelo regime do apartheid. O apartheid foi um regime de segregação racial e socioeconômica, que dava privilégios para a minoria branca e explorava a maioria negra e outros grupos étnicos. O apartheid esteve em vigor na Constituição da África do Sul entre 1948 e 1990. Democracia real na África do Sul só a partir de 1994, com eleições livres, que deram a vitória a Nelson Mandela, o primeiro presidente negro sul-africano. Desde então, a hegemonia política na África do Sul é do CNA, o Congresso Nacional Africano. Depois de tanto tempo no poder, aconteceu um certo desgaste político na África do Sul. Em 2016, o presidente Jacob Zuma, etnia Zulu, foi acusado de práticas de corrupção no país. O presidente Zuma, que você pode observar na foto, foi acusado de utilizar dinheiro público para a reforma da sua casa. Porém, esses recursos são recursos razoáveis, alguns milhões de dólares. Portanto, foi um grande escândalo político na África do Sul. Porém, ele não caiu porque tem maioria no Congresso sul-africano, no parlamento, visto que foi tentado impeachment contra ele, mas não passou. Na atualidade, os principais problemas da África do Sul são desigualdade social, visto que a minoria branca continua rica, houve uma ascensão de uma classe média negra, porém, uma significativa parte da população sul-africana, principalmente negra e de outros grupos étnicos, continua em situação de pobreza e o desemprego é elevado. Entre os outros problemas sul-africanos, altos índices de violência e um percentual importante, preocupante, de pessoas infectadas pelo vírus HIV. Muitos países africanos possuem problemas comuns. Esses problemas foram causados pela permanência de fronteiras artificiais que foram demarcadas pelos colonizadores europeus no século XIX. Após a independência dos países africanos, foram mantidas essas fronteiras artificiais que não coincidem com fronteiras entre as etnias e as religiões, o que causou guerras civis, conflitos étnicos, conflitos religiosos e movimentos separatistas em diversas nações do continente. Foi o caso do Sudão, ex-colônia britânica, em que o norte é muçulmano, o sul cristão e animista. No Sudão aconteceu uma guerra civil entre o norte muçulmano e o sul cristão, que durou décadas. Apenas em 2005, teve um processo de paz entre o norte e o sul do Sudão. Foi acertado
que o Sul faria um plebiscito para definir a permanência ou a separação em relação ao Sudão. Em 2011, o Sudão do Sul separa-se e torna-se o mais novo país independente no mundo. Tanto o Sudão quanto o Sudão do Sul são exportadores de petróleo, principalmente para países desenvolvidos, e o principal cliente na atualidade é a China. A China é a maior investidora em países africanos interessada nos recursos minerais, petróleo e produtos agrícolas de nações do continente. Vamos examinar um mapa. No mapa, o Sudão, de maioria muçulmana, e o Sudão do Sul, em vermelho, maioria cristã. No caso do Sudão, está destacado também a região de Darfur, no oeste, onde existe um grave conflito étnico, já relativamente pacificado pela presença de tropas de paz da ONU e da União Africana. Todavia, após a separação em relação ao norte, o Sudão do Sul passa a ter problemas internos. Uma grave crise política que aconteceu entre o presidente e o vice, deflagrou conflitos no país, inclusive de natureza étnica, e o país, inclusive, recebeu o auxílio de tropas de paz da ONU. Na imagem, observem um campo de refugiados no Sudão do Sul, decorrente de conflitos políticos e étnicos que aconteceram após a independência do país em 2011. Agora nós vamos para a República Democrática do Congo, o antigo Zaire. O país é uma ex-colônia belga e viveu uma ditadura militar liderada pelo ditador corrupto Mobutu Sese Seko entre 1966 e 1997. Em 97, Mobutu cai e uma guerrilha de esquerda toma o poder na República Democrática do Congo. A partir de então, começa um conflito interno no país, praticamente uma guerra civil, entre o novo governo e várias guerrilhas concentradas no leste do país. Neste período, morreram 5 milhões de pessoas dentro da República Democrática do Congo. Morreram devido aos conflitos armados, morreram de fome e morreram devido ao alastramento de epidemias pelo país. O país recebeu tropas de paz da ONU, mas continua ocorrendo conflitos, principalmente na porção leste e sul do Congo. Em 2016, aconteceram outros conflitos na capital, Kinshasa, entre o atual governo eleito, do presidente Joseph Kabila, e partidos de oposição. Conflitos, inclusive com incêndios de moradias e estabelecimentos comerciais na República Democrática do Congo. A permanência dos conflitos na República Democrática do Congo tem causado um crescente fluxo de refugiados congoleses em direção aos países vizinhos, em direção à Europa e também em direção ao Brasil. Nos últimos anos, se desenvolveu em países da África Ocidental uma grave epidemia de ebola, uma doença altamente contagiosa, provocada por um vírus e de alta letalidade. Aconteceu, não é, a morte de muitas pessoas devido à epidemia de ebola nos últimos anos. Os países mais atingidos pela epidemia foram a Guiné, Serra Leoa e também a Libéria. A novidade em 2016 é o declínio da epidemia, com uma redução significativa do número de casos de ebola na Guiné, Serra Leoa e Libéria. Agora vamos para o Você Aprendeu. África do Sul. Potência emergente, apresenta desigualdade social, violência e epidemia de HIV/AIDS preocupante. Em 2016, caso de corrupção envolvendo o presidente Jacob Zuma do Congresso Nacional Africano com tentativa mal sucedida de impeachment. Sudão do Sul, independência em relação ao Sudão em 2011. Maioria de cristãos e animistas,
exportações de petróleo, crise política e conflitos étnicos recentes e presença de tropas de paz da ONU. República Democrática do Congo. Conflitos entre o governo e guerrilhas pelo controle de jazidas minerais. Conflito entre governo e oposição. Também presença de tropas de paz da ONU. Epidemia de ebola atingiu Guiné, Serra Leoa e Libéria em 2016. Já apresenta forte declínio. Agora vamos resolver um exercício. Observe o enunciado. Aí temos uma notícia do site É o País, em sua versão para o Brasil. A vacina chega 1 ano e meio depois do anúncio oficial da epidemia, que registrou um total de 27.784 casos e 11.294 mortes, segundo dados divulgados em 27 de junho de 2005. O anúncio foi feito pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Os resultados vêm dos testes clínicos que estão sendo realizados na Guiné, um dos 3 países que mais tem sofrido durante o atual surto. Em 2016, a epidemia declinou. A notícia refere-se à descoberta de um tratamento contra, vamos alternativar, a AIDS, incorreto, B, ebola, certo, C, a varíola, D, a meningite e E, a malária. Portanto, ficamos com a alternativa B, visto que as iniciativas de vacina e tratamento são em relação à epidemia de ebola na África Ocidental. Concluímos o módulo, nos vemos no próximo. No módulo 4, continuamos na África. Agora a prioridade vai ser para a Etiópia, Eritreia, Somália, a República Centro-Africana, Nigéria e Burundi. A Etiópia volta ao noticiário internacional em 2016. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, um maratonista etíope da etnia Oromo, Felisa Lilesa, faz um protesto contra o governo da Etiópia e ganhou as manchetes dos jornais do mundo inteiro. Observe a foto de Felisa e o mapa da Etiópia com a região de onde ele vem, que é a região da Oromia, onde nós temos o grupo étnico Oromo, Etiópia. A Etiópia está localizada na região do Chifre da África. É um país de maioria cristã e minoria muçulmana. Curiosamente, nos últimos anos, a Etiópia é um dos países com maior crescimento econômico no continente africano. Chegou a crescer mais de 10% nos últimos anos. Teve um crescimento econômico bastante significativo, ligado a exportações de café e recursos minerais. Portanto, é uma Etiópia bem diferente daquela Etiópia do passado que atravessava crises de fome gravíssimas. O motivo do protesto do maratonista nas Olimpíadas do Rio de Janeiro foi o seguinte: o governo da Etiópia é controlado pela minoria étnica tigre ou tigray, que corresponde a apenas 7% da população, mas eles detêm muito poder econômico e principalmente poder político. Esse governo está reprimindo com brutalidade uma outra etnia, os oromos, que são 34% da população. A repressão é principalmente policial e acontece porque os oromos estão reclamando que suas terras estão sendo expropriadas pelo governo
porque o governo está ampliando a capital do país, Addis Abeba. Addis Abeba, a capital da Etiópia, é o núcleo diplomático do continente africano, porque lá fica a sede da União Africana, que é o bloco diplomático do continente. Agora vamos de Eritreia. A Eritreia é um país muito pobre, também localizado ali no chifre da África, e tornou-se independente da Etiópia em 1993. Assim, a Etiópia ficou sem acesso ao mar, visto que ali nós temos o litoral com o Mar Vermelho. A Eritreia é um país de maioria muçulmana e a ONU acusa o atual Estado eritreu de ser extremamente autoritário, reprimir grupos opositores, encarcerar esses grupos, promover torturas e perseguições políticas, fazendo com que acontecesse um fluxo muito grande de refugiados em direção aos países vizinhos, ao Oriente Médio e em direção à Europa também. Agora, para completar a crise nessa região aí do chifre da África, a Somália, país de maioria muçulmana, que vive um conflito político, praticamente uma guerra civil desde 1990, em que o atual governo não detém controle sobre todo o território. Isso fez com que o norte tentasse se separar, visto que tem um movimento separatista relevante, fez com que parte da população que mora no litoral ingressasse no crime organizado e se desenvolvesse, inclusive, a pirataria no Oceano Índico. Surgiu também um grupo extremista muçulmano chamado Al-Shabaab, que promove atentados contra o governo e também contra países vizinhos, como o Quênia. Em 2016, ganha destaque na África a Nigéria, o país mais populoso do continente e que tornou-se agora a maior economia africana, superando a África do Sul. Trata-se de um grande exportador de petróleo e que pertence à OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Desde a independência, a Nigéria enfrenta problemas, conflitos entre muçulmanos ao norte e cristãos e animistas ao sul. Nos últimos anos, destaca-se um grupo radical islâmico sunita chamado Boko Haram, que tem desferido atentados contra o governo e contra os cristãos. Agora a gente vai examinar o mapa. No mapa, a Nigéria, o país mais populoso e a maior economia africana no momento. Capital nigeriana, a Brasília nigeriana é Abuja, uma capital luxuosa construída no centro do país, apesar da grande pobreza que assola várias regiões do território nigeriano. O grupo radical islâmico sunita Boko Haram se concentra no nordeste da Nigéria, nos estados que estão ali em azul claro, azul escuro e cinza, na divisa com Níger, Chad e República dos Camarões. O grupo ataca aldeias cristãs, promove sequestros e atentados e chegaram a invadir o território da República dos Camarões. Agora outra crise. República Centro-Africana, um dos países mais pobres do mundo, na região central da África, sem acesso ao oceano, país que depende basicamente de produtos agrícolas e alguns recursos minerais. A República Centro-Africana é uma ex-colônia francesa e tem alguns conflitos nos últimos anos entre cristãos e muçulmanos. Os cristãos sempre tiveram hegemonia política no país, tendo uma certa rivalidade com os muçulmanos que sempre se queixaram de discriminação. Pois é, os muçulmanos fundaram uma guerrilha, os rebeldes Seleka, e tomaram o poder. Derrubaram o presidente e encontram-se no governo do país. Após o acontecimento, que foi um golpe de Estado, país tomado pelos rebeldes Seleka, aconteceram conflitos violentos entre cristãos e muçulmanos em várias partes do país, que hoje é considerado um dos países mais perigosos do mundo. A França, e principalmente a ONU,
tomaram providências enviando tropas de paz. Em 2016, as tropas de paz da ONU se envolvem em abuso sexual, vários casos, dentro da República Centro-Africana. Um absurdo. Agora, o último país africano em crise, agora em 2016, é o Burundi, localizado na África Centro-Oriental, um pequeno país que está enfrentando vários problemas. O Burundi é uma ex-colônia belga e enfrentou conflitos, rivalidade entre dois grupos étnicos, os Tutsis e os Hutus. Porém, em 2016, o principal problema do Burundi é político, visto que o presidente Pierre Nkurunziza quer ser presidente pela terceira vez, ele quer um terceiro mandato. Para isso, está tentando mudar, né, a Constituição do país. E isso apresenta uma forte oposição, partidos opositores são contrários a esse terceiro mandato e aconteceram vários conflitos com mortos no país e inclusive com crescimento de refugiados. Observem a foto. Na foto, manifestantes em protesto contra o governo de Pierre Nkurunziza e observem nos panfletos e nos cartazes, terceiro mandato, não. Vamos a você aprendeu. Etiópia. Protesto de maratonista etíope na Olimpíada do Rio de Janeiro. Motivo: o governo reprime etnia Oromo, pois protestaram contra a expropriação de terras para ampliação da capital etíope Addis Abeba. Eritreia. Estado autoritário, repressão política e aumento do fluxo de refugiados. Somália. Instabilidade política, pirataria no Oceano Índico, separatismo e grupo terrorista islâmico Al-Shabaab. Nigéria, país mais populoso e com maior economia no continente africano, exportador de petróleo e atuação do grupo radical islâmico sunita Boko Haram no norte do país. Burundi. Conflito político entre o governo de Pierre Nkurunziza e opositores. República Centro-Africana, golpe de Estado liderado pelos rebeldes Seleka muçulmanos com conflito com cristãos. Presença de tropas de paz da ONU. Agora vamos resolver um exercício. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, um maratonista protestou contra o governo de seu país devido à repressão sofrida por sua etnia. O país em questão é a alternativa A, Nigéria, incorreto. B, Eritreia, incorreto. C, África do Sul, incorreto. D, Etiópia, certo. E E, Somália, errado. Portanto, ficamos com a alternativa D, Etiópia, a terra do maratonista, medalha de prata na Olimpíada do Rio de Janeiro, e protestou contra a repressão contra a etnia Oromo, da região da Oromia, Etiópia. Lembre-se que é muito importante ficar atento aos acontecimentos políticos, né, durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que podem fomentar questões em provas de atualidades. Concluímos a aula, nos vemos na próxima.